Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de Software Defined Storage. A ideia de hoje é mostrar para vocês um produto vendido pela IBM da linha de Software Defined Storage chamado de Spectrum Archive. É basicamente um rebrand, uma renomeação do produto Linear Tape File System da IBM, no que tange a gerenciamento de arquivamento de dados em fita. Bem, primeiro vamos entender o que vai ser o Spectrum Archive. Basicamente, é você criar um sistema de arquivos dentro da tape. A tape ela é vista, do ponto de vista do sistema operacional, como um file system, onde você simplesmente arrasta e solta e coloca seus dados ali dentro. A ideia é facilitar o uso da fita para você armazenar os dados e ter um local de arquivamento de baixo custo. Alguns fornecedores, alguns vendors, dizem que a fita tem seus dias contados. Eu diria que não. Hoje ninguém consegue ter um custo de gigabyte por dólar ou por real mais baixo do que a fita. Tá? Mas eu posso deixar um recado que se você, cliente, usuário, desejar fazer arquivamento dos seus dados na fita, nós conseguimos. Se você quiser fazer o seu arquivamento de dados em disco, nós também fazemos e deixamos a cargo de vocês decidirem para qual tipo de tiering você vai desejar mover os seus dados para criar o arquivamento com retenção dos seus dados. Então, do ponto de vista do usuário, é exatamente isso que você vai ver. Você vai ver um sistema de arquivos onde cada cartucho é visto como um folder, onde simplesmente você arrasta e solta o seu dado lá dentro. Perfeito? Então, é exatamente isso. Podemos dizer, através de uma brincadeira, que a fita vira um grande pendrive, onde você espeta ele no seu ambiente e você enxerga ele como uma extensão do seu sistema de arquivos, simplesmente arrastando e soltando o dado para dentro da fita. Do conceito de archive, qual é a ideia de você fazer archive? É você colocar aqueles dados que nós chamamos de frio. Aquele dado que realmente você não vai utilizar não tão cedo, em que você precisa, por política corporativa, reter os seus dados por um determinado período de tempo. Nós chamamos de período de retenção. Só que do ponto de vista do usuário, você vai ver um único single namespace, por exemplo, um /IBM. Só que você não sabe se esse dado está na fita ou se está em disco. A ideia é que você coloque todos os seus dados quentes no disco e aqueles dados que nós chamamos de frio, você passa a migrar isso para fita. Tá? E todo o processo de migração e chamar de volta, o recall, é feito de forma automática. A ideia da nossa demo, no próximo vídeo, é justamente mostrar esse processo de migração e retorno dos dados entre a fita e o disco. Então, dentro do ambiente do Spectrum Archive, o que você vê? Tudo isso como um único sistema de armazenamento. Tá? Ele é um tiering, é uma outra camada em que você armazena seus dados. Então, você tem o Tier 1, por exemplo, SSD pool, nós chamamos de pool Gold. Você vai ter o seu pool de disco, nós chamamos de Silver. Então, nós temos o Tier 1, Tier 2 e um Tier 3, que nós chamamos de pool externo, é formado pelo Spectrum Archive, que do ponto de vista do usuário, ele vai ver os folders, mas ele não sabe exatamente em qual pool essa informação está. Com isso, nós conseguimos criar um único single namespace para você ver todos os seus dados. Como eu disse, você não sabe aonde o seu dado está. Podemos criar uma política baseada em placement, ou seja, de acordo com as características do seu dado, você pode dizer em qual pool aquela informação vai ficar. Com isso, você pode armazenar muito mais informações por um baixo custo
E, obviamente, o sistema LTFS ele é um sistema não proprietário. O LTFS é um padrão aberto. Novamente, requerimento. Você tem grande quantidade de dados, bastantes arquivos que são infrequentemente acessados, precisam de longos períodos de retenção, mas de qualquer maneira você precisa rapidamente acessar os dados. Qual é a solução que nós entregamos para fazer o archive? O archive baseado no Spectrum Scale, que nós já conhecemos, que é o nosso Scale Out Nice, e o Linear Tape File System Enterprise Edition, que nada mais é do que o Spectrum Archive. Com isso eu consigo entregar de forma simples uma única interface sistema de arquivos, um ambiente altamente escalar, usando o Spectrum Scale e o Spectrum Archive, e obviamente você tem um baixo custo de propriedade, que é o TCO, utilizando as tapes IBM. Aqui são alguns exemplos de tipo de informações que são candidatas a trabalhar com archive. Está aí, mídia digital, mídia de produção, distribuição, imagens médicas, vídeos de vídeo, segurança da parte de surveillance, preservação de dados digitais. Eu poderia dizer na área de segurança, logs, technical compute, você pode armazenar dados de sísmica, telemetria, outros experimentos e dados de ambiente de analytics. Então, esses são exemplos de dados que você pode fazer archive. Então, do ponto de vista de integração com o Spectrum Archive, basicamente você vai instalar o Spectrum Archive nos nós do Spectrum Scale, na qual você quer que faça parte do ambiente. Obviamente, a sua fita tem que ter a capacidade de particionamento, ou seja, você vai dividir um pedaço da sua tape para atender a parte de backup, e um outro pedaço da fita você vai utilizar para armazenar os seus dados de arquivamento. E você vai deixar com que o Spectrum Scale movimente esses dados entre os tierings até chegar na fita. Perfeito? Então o Spectrum Archive basicamente é cobrado por instalação. Então aqui eu poderia escolher basicamente 2 servidores, onde eu instalaria o Spectrum Archive nesses 2 servidores de disco que precisam ter acesso à rede SAN. Obviamente tem que também ter um caminho para se chegar na tape. Como é que é composto esse nosso laboratóriozinho que nós vamos fazer a demo? Basicamente é o que vocês estão vendo aqui. Eu vou ter uma única máquina, que é uma máquina virtual, onde vai estar lá instalado o Spectrum Archive versão 1.2, o Spectrum Scale versão 4.2, o Spectrum Archive instalado dentro dele, e esse ambiente vai estar emulando 2 tiering. Vai estar emulando um tiering de disco e vai estar emulando uma tape dentro dela. Então essa máquina virtual foi um ambiente criado por IBMistas do Japão. Eles criaram essa máquina virtual e simula uma tape dentro desse ambiente. Quer dizer, numa única máquina virtual eu tenho instalado o Spectrum Scale, Spectrum Archive e ele emulando uma tape library. Então, o que nós vamos fazer nesse nosso ambiente? Nós vamos ver como migrar arquivos do disco para a fita de forma manual e de forma automática. Como é que a gente vai fazer a operação de recall de forma transparente, tirando da fita, colocando de novo. Algumas operações básicas, como reconcile, que é manter a integridade da informação, reclaim, que é como se fosse uma espécie de defrag do disco, importar, exportar cartuchos e muitas outras coisas. E, obviamente, criar as melhores práticas para a gente criar as regras para fazer a migração automática do Spectrum Archive entre o Spectrum Scale e o Spectrum Archive. Obviamente, alguns comandos, a maioria aqui funciona na tape real. Tá? Então, aqui a ideia é que nós vamos simular vários cartuchozinhos de tamanho de 2.5 GB para a gente poder simular a migração de dados do disco e colocando dentro das fitas. E aqui é mais ou menos uma visão do que vocês precisam ter para montar esse ambiente. E aqui está realmente a máquina virtual,
tá? Spectrum Archive e Spectrum Scale. Aqui tem ele simulando as fitas, os tierings, todo o ambiente criado para fazer emulação, para vocês verem em ação o Spectrum Archive. Feito isso, eu deixo aberto o canal para vocês tirarem qualquer dúvida, eu respondo assim que puder. E daqui a pouquinho vamos colocar o vídeo onde nós vamos fazer a nossa prática, a nossa simulação da utilização do Spectrum Archive. Muito obrigado e até o próximo vídeo.